Tchau. A internet aqui pega bem mal, cara. Você não vai aqui pro diamante? Não, tá tudo certo. Tem certeza? Valeu. Por mim, sim. Você pode não... Depois. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Maria Júlia. Eu sou diretora do Núcleo de Liderança do Isso é Liberdade. O Isso é Liberdade é uma liga acadêmica de ideias pró-liberdade e a gente está promovendo essas webconferências toda semana para tratar de diferentes assuntos. Esse especificamente, o de hoje, tem relação em como a gente está organizando nosso tempo, principalmente agora que está todo mundo em casa, todo mundo com mais tempo livre, e ao mesmo tempo também é difícil organizar a cabeça, os horários e manter uma rotina e fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, eu estou aqui hoje, a gente chamou o Luan Esperandio. O Luan é editor-chefe da Alex Partners, ele é colunista do Gazeta do Povo e colaborador do Ideias Radicais. Ele é especialista em liderança e desenvolvimento humano pela FUCAP Business School. E hoje a gente vai falar de produtividade. Como organizar melhor o meu tempo. E é isso que o Luan vai falar para a gente hoje, uma conversa aberta, você pode mandar perguntas pelo tweet, e no final, quando ele terminar de falar, eu vou estar fazendo essa mediação. É isso. Luan, eu vou passar a palavra para ti, se apresenta, e é isso. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Bom, inicialmente queria agradecer aí a Maria Júlia aí pelo convite para poder falar com vocês. Erros, né? Acho que muitas vezes que a gente acaba compartilhando alguns erros, você acaba se enxergando e aprendendo com os erros de outras pessoas, então vai ser algumas das coisas que eu vou falar aqui com vocês. E, enfim, Maria, posso começar? Pode deixar o áudio aberto aí que a gente troca umas ideias aí enquanto eu vou falando, senão vai ficar parecendo um monólogo aqui, sei lá. Tá bom. Então, vamos lá. Cara, eu vou dar algumas dicas de produtividade aqui, algumas coisas, eu vou falar da minha experiência, como que eu me organizo, né, na minha vida, minha rotina é muito pesada, eu trabalho em média aí 70 horas por semana, então é bem pesado, mas assim, são 70 horas muito produtivas, a maior parte do tempo que eu estou produzindo efetivamente tem sido produtivo, então... se eu quisesse pegar e diminuir o patamar, eu só pegar e diminuir minha demanda de trabalho, eu poderia trabalhar 50 horas por semana se eu quisesse, 30 horas por semana, mas porque eu tenho alguns skills e eu tenho alguns objetivos na minha vida e hoje o patamar que eu quero trabalhar é esse. Então, eu peguei e defini isso na minha vida. E aí é um ponto que eu acho que é o principal, assim, para você começar a definir o que você quer fazer. Que é, primeiro, você se conhecer. Sabe? Eu sei que está meio banalizado o termo, assim, o pessoal fala, é importante o autoconhecimento, todo mundo fala de autoconhecimento, todo mundo fala de liderança, todo mundo fala desses temas e todo mundo fala de inteligência emocional e ninguém se aprofunda muito nisso, né? Então, mas eu vou comentar aqui com vocês as questões práticas sobre como que autoconhecimento impacta na sua produtividade. Porque, assim, todo mundo tem determinados padrões de comportamento que muitas vezes podem mudar ao longo da vida e cabe a você se observar para que você entenda melhor como que você está rendendo melhor ou deixando de render. Então, assim, eu vou dar um exemplo.
qual horário, Maria, qual horário que você costuma render mais ao longo do seu dia? Alô? Manhã, com certeza. Alô, tá escutando? Desculpa, eu não te ouvi. Não. Qual horário que você costuma render melhor? De manhã, com certeza. Durante o dia. Pois é. Então, para mim, o horário que eu rendia melhor era à noite. Até uns 3 anos atrás, eu rendia melhor à noite e de madrugada. Então, eu era uma pessoa que chegava às 11 horas da noite, eu pegava, fazia café, e eu conseguia render bem até 2, 3 horas da manhã. Isso mudou na minha vida de uns 2 anos para cá, de forma mais decisiva. E simplesmente comecei a perceber que eu passei a render melhor quando era 11 horas da noite, tinha alguma task importante para fazer e o meu deadline era, sei lá, no outro dia, meio-dia, ou no outro dia, no fim do dia. Eu comecei a perceber simplesmente, cara, é melhor eu ir dormir, descansar, e no outro dia, 5h30, 6 horas da manhã, eu acordo e aí eu faço a task. Eu vou render melhor. Mas isso, eu estou falando que funcionou comigo. Né? A questão é você se observar onde que você rende melhor. Hoje eu rendo melhor pelas manhãs do que pela noite ou de madrugada. Mas aí isso muitas vezes tem a ver com o tipo de trabalho que você está fazendo, isso tem a ver com o momento da vida que você está vivendo, quão equilibrado ou não está a sua vida. Então, acho que tem diversos aspectos aí que vão mudar. E assim, não tem certo e errado aqui. A única questão é você se observar para saber onde você tem rendido melhor. Só isso. Outra questão que eu acho que é muito importante de você observar e se conhecer questão de autoconhecimento que eu acho que é importante, é você saber como que você rende melhor a sua aprendizagem. Você é uma pessoa que aprende melhor lendo? Você é uma pessoa que aprende melhor por videoaula? Você é uma pessoa que aprende melhor escrevendo? Eu sou uma pessoa que eu sou muito visual, então eu gosto muito de ler e escrever no papel, assim. Também resuminho. Mão mesmo, no punho. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. E pode variar e mudar de momento de vida também. Eu vou confessar para vocês, eu nunca gostei de ouvir. Nunca gostei de pegar e aprender ouvindo. Eu sempre fui muito mais visual. Mas uma coisa que eu comecei a fazer há mais ou menos um ano foi, cara, eu preciso consumir muita informação para o meu trabalho hoje. Né? Então, eu tenho que saber muita notícia, o que está acontecendo, muitas análises mais profundas. Então, eu simplesmente comecei a ouvir podcast. Né? Eu ouço podcast enquanto eu estou fazendo coisas do meu cotidiano que são operacionais. Sei lá, tipo, eu estou correndo, eu estou na academia, eu estou, sei lá, fazendo alguma atividade doméstica, sei lá, lavando vasilha. Eu pego, coloco um fone de ouvido e estou ouvindo meu podcast lá para aprender sobre alguma coisa, para entender o que está acontecendo no mundo naquele momento, enfim. Não é a forma como eu aprendo melhor. Então, assim, eu não funciono tanto com audiobook. Eu gosto de aprender a absorver conhecimento lendo livros efetivamente, marcando, fazendo resumo e por aí vai. Mas quando é uma notícia, que é uma questão menos profunda que um livro e tal, então eu pego e faço por um podcast. Não é a forma que eu rendo melhor, mas é uma forma de eu pegar e absorver algum conteúdo meu ao longo do dia. Né? E se eu não fizer isso, eu não vou ter aquela oportunidade de crescimento. Então, a minha primeira dica, assim, é você se conhecer e saber quais são os padrões de comportamento que você vai render melhor. Mas, para mim, autoconhecimento é mais importante, além dessas questões, né, que são básicas do seu dia a dia. Para mim, se você se conhecer... Tá bem claro aí, ô Maria? Tá tranquilo? Maria? Beleza, qualquer coisa pode interromper aí. Não falha nunca, às vezes a imagem fica meio... Beleza, vamos lá. Meu planejamento estratégico pessoal. As pessoas elas estão muito acostumadas a ver o planejamento estratégico de uma empresa, de uma organização que elas fazem parte, de um grupo de estudo, né? Mas, poxa, eu conheço pessoas, mas planejamento estratégico não é uma coisa que é só profissional. Ele pode ser pessoal também. Eu vou dar um exemplo.
cara, eu já conheci casais que decidiram, depois de namorar alguns anos, eles decidiram, quero casar. Então, o que acabou sendo... Qual foi o método, o modelo que eles utilizaram para eles pegarem e realizarem algumas ações, alguns planos de ações para eles conseguirem casar, né? Porque é uma questão que envolve tempo, dinheiro, recursos em geral, mudanças em alguns casos, compra de diversas coisas, realização da festa, enfim. É um procedimento, a organização do evento muitas vezes é complicado. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um plano, um planejamento estratégico pessoal focado no casamento deles, cujo propósito, cuja visão era, vamos nos casar em tal data, até tal data vamos nos casar. Então, muitas vezes, né, vamos fazer um planejamento estratégico, e aí, qual que é a missão da empresa, qual que é a visão da empresa, quais são os valores da empresa. Todas essas questões não estão restritas à sua vida profissional, né? Você pode fazer um planejamento estratégico pessoal, seu próprio, eu tenho o meu, né? E aí nele tem dividido quais são os meus objetivos financeiros, quais são os meus objetivos profissionais, quais são os meus objetivos pessoais também, quais são os meus objetivos de saúde, né? Então eu peguei e estruturei a minha vida dessa forma. E eu tenho um propósito e os meus sensos de valores, propósitos, missão, aquelas famosas promessas de Réveillon, né, que todo mundo pega, vai pular um dia lá e tal. Tudo isso, aquelas promessas de início de ano, para mim, aquilo não é promessa de início de ano. Aquilo está por escrito num documento que eu pego e eu olho constantemente para ver se eu estou conseguindo cumprir os meus objetivos. E o planejamento estratégico, para quem aí já fez ou conhece, você não é uma carta de intenções em que você vai falar, eu quero me tornar CEO da empresa onde eu estou atuando hoje. Não é isso. Você pode até colocar lá os seus objetivos finais, aliás, você deve fazer isso. Mas a questão muito mais importante do que isso, é você pavimentar o caminho de como você vai fazer isso. Ou seja, qual vai ser o seu plano de ação que você vai fundamentar com metas, prazos, duração, para você conseguir chegar naquele patamar. E eu tenho tudo isso em relação à minha vida financeira, em relação à minha vida profissional, pessoal e etc. Então, para mim, autoconhecimento é muito envolvendo isso, porque é aquela coisa, assim, uma metáfora que eu gosto de usar quando eu estou falando disso. Eu quero chegar e como eu posso chegar lá, né? Porque... Qual maneira vai me caber para chegar lá? Qual maneira que dá para mim, para chegar no objetivo? Mas mais do que realidade. Quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de ler, quando eu era adolescente, um dos meus livros preferidos era do Lewis Carroll, que era da Alice no País das Maravilhas. Acho que você conhece esse livro ou o filme da Disney, né, Maria? E tem uma passagem do livro em que a Alice ela chega num lugar e aí tem uma bifurcação no caminho, né? Tem um caminho da esquerda e da direita. E aí ela pergunta o gato lá, para onde que eu devo ir, né? E aí ele pergunta, para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Aí ele falou, bom, se você não sabe, qualquer caminho serve. E é justamente isso, tipo, se você não se conhece a ponto de não saber aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, então qualquer caminho serve. Então, qualquer oportunidade profissional que você tiver, beleza, serve. Eu não sei para onde eu estou indo, eu aceito qualquer coisa. Óbvio que, assim, você pegar e entrar em uma organização sem você saber direito o que você quer fazer da vida, o que você quer estudar, enfim. Muitas vezes você pode entrar em uma organização e você pode se encontrar lá, seja pelo sim, ou seja, pelo senso de pertencimento naquela organização, eu gostei do que eu estou fazendo aqui, ou seja, pelo não, tipo, não quero fazer isso. Quando eu estava no meu ensino médio, minha escola era focada em ensino de exatas. E eu descobri, cara, não quero ser engenheiro. Uma escola focada para engenharia, eu descobri que eu não queria isso na minha vida, e eu fui por outro caminho. Então, e foi um aprendizado, foi um autoconhecimento que eu tive ali naquele momento da minha vida. E você só vai conseguir isso a partir de observação mesmo. E eu acho que é importante esse autoconhecimento,
Porque não adianta você pegar e você delimitar uma escada, e aí você pegar, se esforçar para chegar até o topo dessa escada, assim, quando você chegar lá, descobrir que você apoiou a escada nada, sabe? Então, acho que esse é um ponto de saber onde você quer chegar, e aí depois de você saber onde você quer chegar, você vai ser feliz chegando lá, aí você desenvolve um plano de ação para isso, com meta, com prazo de duração e etc. E aí você vai pegar e você vai implementar uma rotina depois com base nisso. Mas acho que tem outra coisa que eu acho que é importante nisso, você fazer um alinhamento de propósitos com o que você faz na sua vida. Eu confesso, assim, tipo, eu acho que é difícil, tá? Não estou falando que é fácil, não estou falando que todo mundo consegue pegar e descobrir qual que é o seu propósito da sua vida, e fazer alinhamento de valores na sua vida, e aí você fazer exatamente aquilo que te deixa muito feliz, sabe? Não estou falando que isso é... O meu propósito que eu queria ser era ser advogado, há uns anos atrás, né? Eu entrei numa universidade federal para estudar direito aqui em Vitória, e acabou que, depois de um tempo, depois de passar por escritórios, depois de atuar 3 anos estagiando, eu olhei assim e falei, não é isso que eu quero. Então, eu apoiei minha escada em um lugar e eu descobri que cheguei lá que, não é essa parede aqui que eu quero, então eu vou descer aqui, eu vou para outro lugar. E hoje, o meu propósito, o meu senso de propósito é simples. Eu quero ajudar as pessoas a entender Brasil, mas não de qualquer forma. Entender Brasil por meio de dado, por meio de evidência, por meio de literatura científica avançada. E com isso fazê-las apreciar mais liberdade. Então, eu tenho um senso de propósito muito bem encaixado do que eu quero fazer. Mas eu não peguei e desenvolvi isso de um dia para o outro. Foi um processo tortuoso, e que eu fui me conhecendo ao longo do caminho até eu descobrir o que eu gostava de fazer, o que eu fazia bem, e o que me daria alguma remuneração também. E, então, assim, eu não estou aqui querendo vender um sonho para vocês, olha só, trabalhe só com o que você gosta, faça só o que você ame, sabe? Eu acho que qualquer pessoa pode ter um planejamento estratégico, um planejamento tático, um planejamento operacional na sua vida. E eu não vejo problema nenhum você fazer certas coisas só para você pagar as suas contas, porque isso pode estar dentro da sua visão de mundo. Eu fiz vários trabalhos ao longo da minha vida em que, assim, aquele trabalho tinha um objetivo específico, eu quero ganhar dinheiro fazendo isso. Mas aquilo fazia sentido dentro da minha visão de mundo, porque era um step, era uma etapa minha naquele processo. E depois daquela etapa, eu ia pegar e passar para uma outra etapa que estava dentro ali do meu propósito. Eu não sei se eu estou me fazendo entender de forma bem clara, mas eu acho que, assim, todo mundo pode ter um teto na vida e todo mundo tem um piso na vida. O piso da sua vida é a necessidade que você tem. Todo mundo tem necessidades, né? Óbvio que se você morar, sei lá, numa área nobre da cidade, as suas necessidades para você manter aquele padrão de vida vão ser maiores. Então, você vai precisar de um nível de renda maior para você custear isso. Mas aqui não é uma questão de valoração. Todo mundo tem um teto também. O teto vai ser o sonho que a pessoa tem na vida. Então, tem gente que vai ter determinados tetos, determinados sonhos que são mais difíceis, mais inalcançáveis, e outras pessoas têm um sonho menor. E isso aqui não existe nenhuma valoração nisso. Tipo, não tem certo. O certo do seu... Não existe um sonho certo da sua vida, sabe? Para mim, não existe uma coisa assim, seu sonho é mudar o mundo, e isso é um sonho melhor do que aquela pessoa cujo sonho é cuidar bem dos filhos, cujo sonho é ir para o trabalho de manhã, se matar de trabalhar, voltar para casa suado, mas, coloquei comida na mesa. Para mim, não tem certo e errado nessa questão. Mas eu acho que é muito bom você delimitar qual que é o teto, qual que é o seu sonho, né? Qual que é o seu teto, e você delimitar também qual que vai ser o seu piso, ou seja, quais são as suas necessidades que você tem, as necessidades básicas que você vai ter que cumprir. E eu acho importante esse alinhamento de propósitos,
porque se você conseguir casar isso bem, você consegue pegar e aumentar a sua produtividade, porque você vai fazer coisas com base no seu senso de propósito. E aí é que está a minha questão. Aí é que está o meu ponto. Quando você pega e você está trabalhando por uma questão monetária, todo mundo tem trabalhos e coisas que você tem que fazer no seu dia a dia que você não gosta muito. Aquela reunião chata, ou aquele chefe insuportável, ou então aquela demanda que o seu trabalho é intelectual, mas tem demandas operacionais. Por exemplo, Você uma não coisa gosta que eu odeio fazer. Desculpa? uma parte mais administrativa, assim. Eu vou dar um exemplo. Uma coisa que eu odeio fazer na minha empresa é emitir nota fiscal. Não só porque eu descubro quanto que eu pago de imposto no fim do mês, mas porque eu acho um trabalho chato pra caramba. Mas faz parte do meu trabalho e eu tenho que fazer isso, senão eu vou inviabilizar o propósito que eu tenho. Então, acho que todo mundo tem alguma coisa que gosta mais ou gosta menos e que está no seu caminho, que são algumas pedras no seu caminho que você vai ter. E o meu ponto aqui é que, bom, primeiro, aquilo que eu falei, eu não estou fazendo valoração dos sonhos das pessoas. Eu acho importante você ter um sonho. Porque, assim, qual que é o significado da sua vida? Sabe? Estava conversando com, não sei se vocês conhecem, o Renato Diniz. Ele é do Lideranças Radicais e ele é especializado em pegar e dar treinamento de liderança e desenvolvimento humano. E uma coisa que o Renato estava me falando é o seguinte, que um autor chamado Viktor Frankl, ele pegou uma linha de pesquisa que ele fez lá nos anos 40, 50, foi o que define uma pessoa. E para Viktor Frankl é o seguinte, uma busca, a vida da pessoa é buscar desenvolver um significado para a própria vida dela. Então, por exemplo, como eu estava falando, um pai de família, muitas vezes ele tem um determinado trabalho, o propósito da vida dele não é aquele trabalho, o propósito da vida dele é colocar comida na mesa. Então, se ele conseguir, por meio do trabalho dele, colocar comida na mesa, alimentar a família, educar bem a família dele, os filhos dele, ter uma esposa, uma relação saudável com a esposa, ele está cumprindo o propósito dele. O propósito dele é ser feliz. Porque o objetivo de todo mundo, da vida de todo mundo é ser feliz. Né? Ninguém pega, não conheço ninguém que chega em casa sexta-feira à noite do trabalho, abre um vinho, coloca snips para ouvir e a noite do cara é chorar, porque esse é o objetivo dele. Até acho que em alguns momentos da vida isso pode ser legal, sei lá, na sua adolescência. Fazendo coisa para sentir satisfação, para sentir prazer e não dor. Basicamente é isso. Exatamente. Tipo, essa que é a questão. Porque ninguém gosta, não existe tipo, a pessoa pegar e vou fazer de tudo para minha vida ser triste. Não é isso. As pessoas elas fazem as coisas porque elas querem ser felizes. O grande ponto, segundo Viktor Frankl, é o seguinte, como que a gente consegue pegar e desenvolver um senso de significado e propósito na sua vida que faça ela ter sentido para você a ponto de você se sentir feliz com a vida que você tem. Ou feliz com o patamar que você busca alcançar. E aí você persegue aquele sonho ao longo da sua vida. Agora, a parte difícil disso é o seguinte, acho que tem duas coisas disso. Tipo, tem 3 formas de você descobrir o próprio significado da sua vida. Né? O primeiro deles é a partir do seu trabalho, que é o meu caso, por exemplo. Qual que é o propósito da minha vida? Tipo, é ajudar as pessoas a entenderem o Brasil. Esse é o propósito da minha vida. Que é um propósito que está alinhado com o meu trabalho. Né? Mas existem outras 2 formas de você pegar e você atribuir um significado para a sua vida. O segundo é você atribuir um significado por meio de uma pessoa ou por meio de alguma experiência. Então, eu vou dar um exemplo. Por meio de uma pessoa, o pai que pega e trabalha o dia inteiro porque ele quer pegar e colocar comida na mesa para o filho dele, pagar uma educação melhor para o filho dele. Então, o significado e o senso de propósito desse pai de família vai ser pegar e educar bem meu filho.
Então, o senso de propósito, o significado da vida dele está ligado a uma pessoa. Outra forma é estar ligado a uma experiência. Estava até conversando ontem, né, com a Maria, acho que a Maria pegou e ela falou assim, pô, uma das coisas que eu mais quero fazer na minha vida é viajar ao mundo e conhecer outras culturas. Então, é um senso de significado também. Experiência. Que está ali através de experiência. Exatamente. Então, assim, o primeiro é pelo trabalho, o segundo é por meio de uma pessoa ou por menos comum, porque as duas primeiras elas são mais gerais e elas são mais genéricas, né, eu diria. E, de novo, tá? Não tem senso de valoração aqui, né? Nenhum. O terceiro tipo é um tipo um pouco menos comum e pode causar algum tipo de estranheza para alguns, mas eu vou citar ele também, já que eu comecei a falar dos dois, né? Porque a ideia aqui é eu pegar e tentar ajudar vocês a descobrir qual é o senso de propósito, qual é o significado da vida de vocês. Porque, a partir disso, você consegue pegar e definir alguns os objetivos da sua vida. Com base nesses objetivos, você vai saber quais skills você precisa, o que você precisa fazer para você chegar nesse patamar que você quer da sua vida e você entende que você vai ser mais feliz. E quando você tem isso, você consegue fazer um flow na sua vida, em que tudo que você faz na sua vida vai ter um significado. Então, você não vai estar pegando e fazendo, sei lá, emitindo nota fiscal e pagando imposto porque você tem que fazer isso. Você está fazendo isso porque é uma forma de você chegar ao seu propósito. Né? Então, isso está alinhado com o seu propósito, que você sabe que é uma dificuldade que você tem ali, que você vai ter que superar. Então, você pega e você faz mais fácil, você é mais produtivo quando você consegue chegar nesse flow que eu estou querendo falar. Mas a terceira forma de você atribuir significado à sua vida, à sua existência, é através do sofrimento. Então, a pessoa ela tem algum sofrimento na vida dela, e esse sofrimento, ela faz um processo de ressignificado desse sofrimento, e aí, depois disso, ela consegue encontrar qual que é o objetivo da vida dela. E eu vou dar um exemplo aqui, que é da Paula Antonini, né, que foi até o Renato que me passou quando ele estava me ensinando isso. A Paula Antonini, para quem não conhece, ela é uma modelo, né, só que ela teve um problema. Ela tinha, acho que 19, 20 anos de idade, ela teve um problema, ela teve um acidente. Então, ela já era uma modelo proeminente, né? Ela já tinha uma carreira que ela estava buscando para a consolidação dela como modelo, mas ela sofreu um acidente automobilístico e ela acabou, infelizmente, perdendo a perna. E o que a Paula Antonini acabou fazendo? Nesses casos, muita gente entra em depressão, muita gente pega e muda de carreira, vai para uma carreira completamente diferente, que você não vai mais precisar da sua imagem pessoal, né, em que uma deficiência física, uma falha física vai ficar tão evidente, né? Mas o que a Paula fez? Ela pegou e, a partir de um sofrimento, que foi uma coisa terrível, uma tragédia na vida dela, ela pegou e ressignificou esse sofrimento. E o propósito da vida dela, e aí o que acabou acontecendo? Ela continuou seguindo a carreira de modelo dela, e a carreira de modelo dela com a perna mecânica, mostrando que o propósito da vida dela começou a mostrar que pessoas que têm alguma deficiência física podem ser felizes, podem ser bem-sucedidas, podem ser admiradas pela beleza, né? Então, seriam essas três formas de você pegar e atribuir significado na sua vida. Tem gente que pode atribuir um significado após uma relação ruim, né? Um casamento falido, e a pessoa descobrir, após esse sofrimento de um casamento, de um relacionamento, ela atribuir um novo significado para aquele sofrimento, e, a partir disso, ela se descobre o significado da vida dela. Agora, uma questão que o Frank fala é o seguinte: primeiro, nem todo mundo vai criar o significado para a própria vida, tá? E esse significado da vida, ele precisa ser desenvolvido e ele precisa ser criado. Ou seja, é uma responsabilidade individual de todo mundo criar o seu próprio significado da sua vida. E aí, a forma de você fazer isso é por essas três formas: pelo trabalho, por pessoas do seu convívio, por experiências, ou a partir de uma experiência de sofrimento, né? Então, é menos comum, mas pode acontecer também. E eu acho que interessante aqui
é que você atribuir um significado para a sua existência, para a sua vida, não necessariamente precisa ser feito, ele não precisa ser imutável. Você pode pegar e atribuir esse significado à sua vida, e depois de chegar a um determinado patamar, você pode simplesmente pegar e mudar de ideia, né? Pegar e mudar de senso de propósito e entender que o ciclo da sua vida pegou e chegou ao fim, aquela parte, aquele ciclo da sua vida foi encerrado e você quer buscar outros objetivos. Vou dar um exemplo. Maria, você gosta de, sei lá, você conhece o Omelete? Omelete TV? Omelete TV? Omelete TV é um site de entretenimento, um canal de YouTube de cultura pop e conteúdo nerd também. Pronto, conteúdo nerd. Não conhecia. Não conhecia. Tá certo, é bom. É legal, é legal. O que acontece no Omelete? Vou citar um exemplo. Tem uma menina lá chamada Aline Diniz, que ela trabalhou lá durante quase uma década da vida dela. Ela estava no início da faculdade de jornalismo e ela pegou e falou, olha, ela gostava de entretenimento, ela gostava de séries na TV, ela acabou entrando no Omelete TV e produziu conteúdo durante quase uma década sobre séries, sobre um monte de coisa. E esse era o significado da vida dela, o propósito dela, ela pegar e destrinchar, fazer críticas para que as pessoas consigam conhecer séries de TV ou filmes para que elas possam se entreter. Esse era o nicho que ela atuava. E eu estava vendo no YouTube hoje, enquanto eu estava pegando e fazendo e correndo, eu peguei no YouTube assim e eu achei um canal dela no YouTube e ela estava falando por que eu saí do Omelete TV. Porque muita gente pergunta, tipo, você passa anos assistindo um canal de conteúdo e aí você descobre que a pessoa que você gosta pega e sai. Então, muita gente perguntava. Então, ela acabou gravando um vídeo para o canal pessoal dela no YouTube, falando que ela entrou lá porque ela gostava de fazer isso, dessa questão da série e tal, não sei o quê, só que ela acabou tendo diversas outras coisas que ela gostava de fazer, mas que eram muito burocráticas, como organização de eventos. Organização de evento, CCXP, eu acho que é o nome, que é um evento de cultura nerd e tal. E ela acabou ficando muito presa a isso, ela saiu da redação, né? Ou seja, ela não estava conseguindo dar conta de ver todos os filmes, ela não estava conseguindo dar conta de ver todas as séries que eram lançadas na TV, e ela pegou e achou o seguinte, cara, eu estou aqui há quase uma década, eu acho que está na hora de eu dar uma virada na minha vida. Eu vou seguir carreira solo, eu vou sair daqui e vou fazer outra coisa. E hoje ela é apresentadora na TNT, eu acho, enfim. Então, assim, ela tinha um objetivo, um significado da vida dela que se alterou depois de uma década. Ela entendeu que o ciclo dela naquela organização tinha se encerrado e por isso ela pegou e foi em busca de outros objetivos. Então, assim, você pegar e definir um patamar, um significado na sua vida é importante, acho que é fundamental, se você quer ser mais produtivo, mas não é uma questão que não possa ser alterada. Eu já citei um exemplo aqui, eu queria advogar, meu sonho era advogar, e eu peguei e mudei de ideia. Eu peguei e falei, não, o significado da minha vida não vai ser esse, não vai ser advogado, eu quero fazer outra coisa, né? Então, acho que é esses exemplos que eu queria trazer para vocês em relação a isso. Mas acho que se tiver fechado isso, eu queria entrar mais em questão de rotina e hábito, que aí são coisas que vão estar mais concentradas no impacto do dia a dia de trabalho mesmo e das coisas que você faz. Só queria saber se você acha que ficou claro aí, Maria, ou se você tem alguma dúvida para a gente encerrar esse tópico. Não, para mim ficou muito claro. Você falou primeiro que o principal de tudo é se conhecer, reconhecer qual é o melhor horário que eu, Maria, aprendo melhor, qual é o horário que eu produzo melhor. Segunda coisa, você falou de planejamento pessoal, de eu colocar no papel as minhas metas, os meus propósitos. E o quanto que as coisas que eu faço no meu dia a dia estão alinhadas com o meu propósito. Né? Como você disse, o quanto que o chão que eu estou construindo todo dia tá alinhado com onde eu quero chegar, que é o teto. E saber reconhecer também o ciclo que eu tô, porque a gente tem ciclos diferentes na nossa vida, tem
Vai ter meses que eu tô diurna, vai ter meses que eu tô produzindo mais à noite. Eu tenho que saber reconhecer isso e respeitar isso. Não esperar que as coisas estejam o tempo todo da mesma maneira. E saber qual o significado da vida para mim. Eu gostei muito quando você disse isso, porque me deu uma sensação de liberdade. Assim. Eu sou livre para escolher qual o significado da vida para mim e o que eu estou fazendo para viver sobre esse significado, porque é isso que me faz acordar de manhã e fazer as coisas que eu faço, né? Então, é Perfeito. Isso. Até agora eu captei. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida sobre as coisas que eu estava falando, vê aí nos comentários aí que vão selecionar para eu responder depois. No tweet e eu vou estar vendo aqui no final. Tá certo, vamos lá. Acho que agora... Por que eu estou focando tanto nessa questão de senso de propósito e tal? Porque isso te dá mais força para você fazer as coisas que vão ser feitas para você alcançar o seu goal lá, né? Para você alcançar o seu objetivo lá. Então, eu acho que é muito importante. Exatamente. É o que move você, é o que vai te dar mais energia. Né? Porque todo mundo tem recursos escassos, todo mundo tem um determinado patamar financeiro, todo mundo vai ter um determinado patamar, todo mundo vai ter o mesmo tempo, né? Todo mundo tem 24 horas no dia, enfim. Então, todo mundo tem determinadas limitações. A força que você vai ter para avançar essas limitações que você tem, da sua realidade, é uma força limitada também. O bônus que você pode ter para você avançar e alcançar os patamares de vida que você quer, né, e chegar no teto que você definiu para você, é justamente você reconhecer o significado da sua vida. Então, por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Né? Infelizmente, eu estou me sentindo muito coach falando isso aqui. Não é o tipo de carreira que eu quero seguir, mas, enfim. Vamos lá. Cara, acho que o ponto que eu queria falar aqui de produtividade que é fundamental é a questão de rotina e poder do hábito. Uma coisa que eu acho que é muito bem definida é assim, a rotina é uma ferramenta que talvez seja mais menosprezada que você tem, mas talvez ela seja mais efetiva para o seu próprio desenvolvimento pessoal. É você pegar e você estabelecer determinadas metas e você tentar não oscilar no perseguimento dessa meta. Então, se você pega, você define o seguinte, cara, eu quero ler mais. Eu quero ler, sei lá, 20 livros no ano, porque no ano passado não li nada. Inclusive, acho que isso é até um ponto assim, que eu tive. Assim. Eu sempre li muito, mas eu sempre li muito literatura. Né? Eu sempre li muito ficção. E quando eu tinha lá para uns 20 anos, mais ou menos, alguns anos atrás, eu percebi o seguinte. Eu peguei ali uma matéria falando que o brasileiro lê, em média, 2 livros por ano que não sejam de não ficção, né? Uhum. E eu vi que, sei lá, o francês lia 20 livros por ano. E aí eu cheguei de não ficção. E eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, um brasileiro, então, demora 1 década para acumular o conhecimento que o francês leva em 1 ano. Sabe? Tipo, isso é bizarro. E nada contra literatura. Eu cheguei, inclusive, lá na minha adolescência, cheguei a pensar, inclusive, em fazer letras, porque eu gostava realmente muito de literatura. Para vocês verem como que mudou, né, as coisas que eu pensei, né? Eu falei aqui de engenharia, eu falei de direito aqui, cara de advogado, eu falei de letras, enfim. Isso é bom, isso passa uma certa tranquilidade, porque a gente pensa que é uma coisa para sempre e não, a gente muda de opinião e tudo bem. Como tu disse, é saber respeitar a mudança de ciclo, a mudança de propósito também, sabe? Até porque tudo vai acrescentar de alguma forma pro final. Isso aí. E aí um ponto para mim que foi fundamental nisso é que eu falei, cara, eu não vou abrir mão da literatura, mas eu quero ler mais livros de não ficção para aprender sobre a minha realidade, para a realidade brasileira, a realidade do mundo, livros de história, enfim. E aí eu peguei e defini uma meta na época, tipo, eu quero ler 10 páginas por dia, sabe? Tipo, se você pegar, é muito mais interessante você pegar e definir uma meta baixa, que você cumpra ela todos os dias, como 10 páginas de leitura por dia, que você vai ler em 10, 15, talvez 20 minutos por dia, do que você pegar e tirar um dia no mês em que você vai ler 150 páginas. Você vai passar amanhã até a tarde para você ler 150 páginas.
você vai ler 150 páginas no mês. Se você fizer isso um dia, você vai ficar esgotado no dia, blá, blá, blá. Agora, se você pega e você desenvolve uma rotina de leitura de 10 páginas por dia, você vai ler 300 páginas no mês, né? Se você fizer isso todos os dias. Eu não acho assim que você tem que ser escravo da meta, não é isso. Eu acho que, simples, você pega e define uma meta. Assim, um dia eu vou ter um hábito. Né? E tem outra coisa também que até no livro... Desculpa? Se você adiar as coisas, você procrastinar também vira um hábito, sabe? Saber que sempre tem amanhã para eu botar essa mesma meta que eu não continuei hoje. É uma coisa, um dilema na cabeça, porque para virar uma coisa robótica, que nem escovar o dente, precisa de uma persistência ali por algumas semanas, até virar uma coisa que seja natural, entende? Não tem como ser natural até... A literatura não fala. Tem gente na literatura que defende que você precisa de 20 dias para você pegar e conseguir criar um hábito. Tem gente que fala de 40, tem outros que falam de 60. Não existe consenso acadêmico sobre. Mas é isso que você falou. Você criar um hábito que faça com que você não gaste sua energia para conseguir executar aquela task diária. Então... no próprio livro, né, O Poder do Hábito, eles falam sobre essas questões, e aí, de novo, você vai bater na parte do autoconhecimento, porque nessa obra eles falam que é um consenso acadêmico que quando você não gosta de fazer determinada coisa, você tende a procrastinar, você tende a não fazê-la, ou quando você está fazendo alguma coisa, mas não é por você, não é pelo seu sentimento genuíno, interesse genuíno de você. Quando fica um pouquinho difícil, quando fica um pouco difícil, tem que saber continuar também, mesmo nas horas que fica complicado. Pois é, e aí agora eu já vou encaminhando para o encerramento aqui, mas para mim é o seguinte, cara, você tem uma meta, então você tem que desenvolver um plano de ação para essa meta, e você vai ter que diversas tarefas, tasks que você vai ter que fazer no seu dia a dia para você chegar e cumprir esse plano de ação e você conseguir cumprir isso, para você conseguir alcançar o seu objetivo naquele prazo determinado que você fez para você. Então, organiza a sua agenda. Simples, tem uma agenda. E aqui eu não vou fazer, eu gosto de usar gerenciador de tarefa. Funciona bem para mim. O que eu gosto de pessoalmente usar é o Todoist. Eu acho que para mim casa bem. Mas você não precisa usar o Todoist. Você pode usar o Trello, você pode usar o Asana, você pode usar o que você quiser. Você pode usar a agenda no papel físico ali, que você escreve, o que você tem que fazer no seu dia. Você pode usar o Google Agenda, enfim. Para mim, a questão é o seguinte: tenha um gerenciador de tarefas. Escreva o que você quer fazer, porque você vai ter um compromisso pessoal que você fez com você. Você escreveu que você tem que fazer determinada coisa. Então, não é só a questão de você não esquecer de um compromisso, né? De não esquecer alguma coisa que é importante para você. Então, assim, eu listo todas as tarefas do meu dia, as coisas que eu tenho que fazer no meu Todoist, sabe? Você pode pegar e fazer isso na sua agenda, no Asana, sei lá, faz onde você quiser. Acho que o importante é você pegar e você cria um grupo de WhatsApp sozinho e escreve lá as coisas que você tem que fazer no dia, que seja. Eu acho que o importante é você ter alguma ferramenta para você pegar e você colocar as tasks que você tem que fazer e que você tem que cumprir. Se você não fizer isso, você vai se enrolar. E eu vou falar isso de experiência pessoal. Eu uso o Todoist, eu conheci ele em 2016. 2016 que eu conheci ele, final de 2015, 2016. E eu usei ele durante anos. A minha vida em 2019 ela ficou bagunçada. Eu parei de usar o aplicativo, parei e não estava usando nenhum Task Manager, não estava usando nada. E simplesmente eu comecei a perder prazos da minha vida, a minha caixa de e-mails ficou uma bagunça, eu cheguei a ter 800 e-mails lá, então virou uma caixa preta, simplesmente porque eu tinha tanto e-mail para responder, de coisas que chegavam, alguns eram spam, mas alguns eram mensagens de leitor perguntando alguma dúvida do texto, algumas talvez era até uma oportunidade de trabalho mesmo, enfim.
Então, essa que é a questão para mim. Eu simplesmente sabia que eu tinha que ter um gerenciador de tarefas, sempre funcionou bem para mim, em algum momento eu perdi isso. E quando eu perdi isso, a minha vida se enrolou. Quando eu perdi isso, a minha caixa de e-mail se acumulou e ao ponto de eu nem saber o que tinha lá, virou uma caixa preta mesmo. Até que eu peguei e voltei a gerenciar melhor meu tempo, comecei a verificar minha produtividade, ela voltou a aumentar, e aí hoje eu sei exatamente, tipo assim, acho que eu tenho uns 10 e-mails para responder na minha caixa de e-mail hoje, mas eu sei exatamente o que tem em cada um daqueles e-mails, quais que eu não respondi ou não fiz, porque vai demandar alguma ação minha, então está tudo priorizado lá. Então, assim, e escolher suas tarefas, gerenciar suas tarefas, é você também escolher quais são as suas prioridades e o que não é sua prioridade. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa, você está deixando muito claro que aquilo não é sua prioridade naquele momento. E aí pode não ser sua prioridade por diversos motivos. E, inclusive, eu gosto do Todoist porque lá você também coloca qual que é a prioridade do dia, né? Qual que, por exemplo, essa palestra aqui estava marcada como prioridade nível 1. É a coisa mais importante do meu dia. Eu não podia deixar de fazer essa tarefa aqui, que era pegar e conversar com vocês hoje. Depois você me manda aqui o nome do aplicativo escrito, porque eu não estou conseguindo pegar a pronúncia. Claro. Mas então o ponto é esse. Tem um gerenciador de tarefas para você saber quais são suas prioridades, para monitorar o tempo que você está fazendo cada atividade, e para você também ter um controle de quanto que você está produzindo cada dia. Tem dias que eu consigo bater 40 tasks lá, tem dias que eu faço 25, tem dias que vai sair 15, enfim, depende muito do dia, até porque não saiba se respeitar também. Você não precisa ser uma máquina, um robô de todo dia precisar fazer 300 tasks. Então, acho que é importante essa questão também. E aí, essa que acho que é uma regra da produtividade também, pelo menos a minha regra, é que você não precisa ser produtivo o tempo todo. Você tem que ter uma vida equilibrada, senão você não adianta. A sua produtividade ela vai ter um pico muito alto em algum momento, mas isso não vai ser sustentável. E aí eu vou compartilhar uma falha que eu tinha. Felizmente eu abandonei essa ideia estúpida, mas eu achava legal ser workaholic. Eu achava legal pegar e falar, sábado à noite, 11 horas da noite, eu achava legal estar trabalhando, sabe? Eu achava legal, 1h30 da manhã eu estava trabalhando, e achava que era descolado, olha só como eu trabalho, olha só como eu tenho energia, sabe? E eu simplesmente cheguei e percebi, não, cara, isso é burrice. Eu era burro de pensar que, nossa, olha que legal o workaholic. E, tipo assim, hoje eu trabalho mais ou menos a mesma quantidade de horas que eu trabalhava 2 anos atrás, talvez. Só que hoje eu rendo muito mais, eu tenho muito mais produtividade em relação a diversas coisas. E hoje eu não trabalho 11 horas da noite no sábado. Simples. Isso foi uma escolha também. Eu equilibrei meu tempo. Por que eu trabalhava de madrugada às vezes, sabe? Por que eu pegava e deixava de sair, aproveitar meu final de semana, ou ficar com meus amigos, com minha família, com a namorada? Por que eu deixava de fazer isso para ficar trabalhando, sabe? Tipo, minha vida estava passando, simplesmente não estava aproveitando minha vida, não estava usufruindo do meu trabalho, não estava usufruindo do dinheiro que eu ganhava. Então, para quê? Sabe? Para quê? Porque o propósito de você fazer tudo que você faz é para você ser feliz e simples, sabe? E, obviamente, eu não estava feliz trabalhando todo sábado, 11 horas da noite. Então, assim, ser workaholic não é legal, sabe? Não é, sabe? Ser produtivo é legal. E aí você determina a quantidade de horas que estão no seu limite. E eu vou falar um ponto. Você pegar e você fazer o tipo de coisa que eu cheguei a fazer, de trabalhar todo final de semana, de pegar e não folgar nunca, né? Trabalhar todos os dias, mesmo que seja 1 ou 2 horinhas no domingo, mas eu trabalhava todo dia. Eu percebi, cara, eu estou fazendo isso porque eu estou desorganizado na minha vida, porque eu não estou gerenciando minhas tarefas, porque eu não estou definindo quais são as minhas prioridades, porque eu fazia muita coisa que eu não precisava, ou eu fazia determinadas coisas que não estavam alinhadas com o meu escopo.
com o meu senso de propósito único, sabe? Então, acho que essa que é a questão. E por um conjunto de erros enormes, eu acabava sendo improdutivo, né? Então, hoje, assim, não vou falar que eu não vou pegar e, eventualmente, virar uma noite trabalhando para entregar uma task ou algum deadline urgente para algum cliente, alguma coisa assim. Não estou falando isso. Felizmente, eu me organizei ao ponto de não precisar fazer isso nos últimos meses da minha vida. Eu não lembro qual foi a última vez que eu virei uma noite por causa disso. Aliás, eu lembro, acho que foi quando eu escrevi Democracia em Vertigem, eu listei 45 erros daquele documentário maravilhoso. Eu não aguento ouvir a voz da Petra Costa, mas falando fake news ali na Netflix. Mas, enfim, foi um texto que eu peguei e ao longo de... acho que eu trabalhei 22 horas num texto em 30 horas. Sabe? Tipo, em 30 horas, um dia inteiro, mais 6 horas outro dia, eu trabalhei 23 horas no texto. Sabe? Acho que foi, porque, óbvio, era um assunto quente no debate público, que tinha sido nomeado para o Oscar, isso aconteceu em fevereiro, eu acho. É o tipo de coisa que eu acho que só consegue fazer você está fazendo isso porque você realmente tem um objetivo. Eu quero que as pessoas entendam como o Brasil funciona, porque o Brasil é do jeito que é. Se você não tivesse alinhado com esse propósito, você não conseguiria passar 22 horas trabalhando num texto. Né? E a minha recompensa foi um texto viralizar, então muita gente pegou e viu isso, mas a minha principal preocupação naquela tarefa que eu fiz foi, cara, eu estou preocupado em como que os gringos vão enxergar o Brasil pelos olhos desse documentário. E quando acabou que aconteceu no Wikipédia gringo, né, sobre o documentário Democracia em Vertigem, no Wikipédia em inglês, colocarem lá alguém, não sei, né, mas, a minha matéria que eu escrevi na Gazeta do Povo foi para o Wikipédia criticando, falando das controvérsias do documentário, aparecendo lá. O Esperandil pegou e listou 45 erros factuais que o documentário tem. E, tipo, obviamente, tem várias coisas, interpretações, narrativas das quais eu discordo que estão no documentário, mas você não pode falar que são factualmente equivocados. Você pegar e você falar, eu gosto de céu nublado. Isso é uma opinião, é subjetivo. Né? Eu posso gostar, a Maria pode não gostar. Agora, você pegar e você falar que o céu é laranja, isso é uma opinião factualmente errada. Né? E o documentário é isso. E o meu senso de propósito foi realizado quando eu cheguei e descobri que tinha gringos que estavam lendo o meu texto depois de assistir o documentário. Eu cumpri o objetivo que eu tinha. Cara, eu quero ajudar as pessoas a entender o Brasil. É isso. Então, foi a última vez, eu acho, que eu dormi 4 horas numa noite. Né? Então, tipo, a gente está ali, tem mais de 2 meses disso, ou 3 meses, sei lá. Mas, pô, foi uma questão muito específica, muito determinada, e era uma tarefa que tinha prazo para acabar, e assim que acabasse, a minha vida voltava ao normal. Inclusive, eu me reservei a não trabalhar 2 dias depois de fazer esse texto, de tão cansado, esgotado mentalmente e fisicamente que eu fiquei. Porque foram 22 horas muito intensas direto do trabalho. Mas eu tenho muito orgulho dessa entrega que eu fiz, de verdade. Assim, é uma realização pessoal que eu tive, porque, enfim, por tudo aquilo que eu falei dentro do meu sonho de propósito. Mas, assim, eu não teria orgulho de pegar e falar com vocês esse tipo de coisa, que toda semana eu pego e eu tiro 22 horas para trabalhar sem parar. Isso é loucura. E mais do que isso, a única coisa que você vai ganhar no final disso é você ganhar uma fadiga mental, sabe? Então, você vai conseguir produzir assim durante algum tempo e depois de um tempo você não vai conseguir render. Aconteceu isso comigo. Chegou um momento da minha vida, quando eu falei que minha vida estava completamente desorganizada, em que eu simplesmente fazia coisas e percebo uma coisa. Eu não estava sábado à noite trabalhando porque eu estava com um senso de propósito alinhado, assim, cara, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que esse conteúdo que eu estou produzindo vai ajudar as pessoas a entender Brasil. Não era isso. Eu estava pegando e trabalhando sábado à noite, tirando foto e postando stories no Instagram, como um fim em si mesmo. Alguma coisa como se eu tivesse orgulho de estar trabalhando sábado à noite enquanto tinha um monte de gente aproveitando a vida. Parece não que tá alguma coisa para si mesmo, né? Assim.
Exatamente. E, assim, era uma questão errada na minha vida que eu estava fazendo, eu estava enxergando a vida de uma forma errada. E eu pegava e fazia isso para querer me justificar como se eu estivesse certo fazendo isso. E eu estava errado, eu estava sendo burro. Né? Tipo, não é legal você pegar e a vida está passando enquanto você está trabalhando no sábado, 11 horas da noite. Não é legal. Simples assim. Então, quando eu consegui... E aí, o que acabou acontecendo? Chegou um momento que eu não estava conseguindo escrever um tweet, sabe? Eu não estava conseguindo ter inspiração para sentar num computador e escrever um tweet de 280 caracteres. Simples assim, sabe? De tão cansado mentalmente que eu estava. E aí acabou, que eu fiquei uns 2, 3 dias aí preocupado comigo mesmo, inclusive, porque assim, pô, meu trabalho é intelectual, né? Se você pega, você tem, sei lá, um pedreiro que carrega tijolo, sem nenhum demérito. Inclusive, eu já fui até ajudante de pedreiro, eu fiz isso na minha adolescência, inclusive. Mas, assim, você pega um pedreiro que carrega tijolo, se ele se esforçar demais, e, sei lá, machucar a coluna dele, ou machucar o músculo dele, todo mundo entende que, pô, o cara não consegue carregar tijolo no outro dia, porque ele pegou e estourou o próprio braço, sabe? O cara quebrou o braço dele, então a gente tem que pegar e dar um tempo para ele se recuperar, para ele poder voltar e executar a função dele bem. Agora, como é que você faz isso num trabalho intelectual? Realmente, né? Então, assim, é como se eu tivesse uma doença invisível, uma fadiga mental é uma doença invisível. Então, o que acabou acontecendo para mim foi, cara, eu vou pesquisar e fazer, eu vou reequilibrar a minha vida. O trabalho está ocupando um espaço na minha vida que está atrapalhando a minha vida pessoal. E eu não estou usufruindo do meu próprio trabalho, né? Então, eu percebi simplesmente, cara, ser workaholic e tal não é sustentável, sabe? Você não vai ser feliz fazendo isso, provavelmente. Você não vai aproveitar a sua vida e a sua produtividade não vai ser maior. Essa foi a grande lição para mim, né? E aí o que acabou acontecendo para mim foi que eu reorganizei a minha vida, reorganizei as minhas prioridades e comecei a me esforçar para reequilibrar a minha vida, para ter uma vida pessoal mais equilibrada com a minha vida profissional. Então, eu comecei a valorizar mais tempo com os meus amigos, mais tempo de conversar com os meus amigos, de sair num barzinho com eles. Inclusive, não dá mais para fazer isso, né? Mas, enfim, na época dava. E aí, o que acontece? Eu comecei a pegar e valorizar um pouco mais isso. E aí tem algumas dicas que você pode fazer para você relaxar, sabe? Tipo, se você tiver condições, tipo, pegar e fazer uma massagem, sabe? Para você pegar e desestressar, tirar aqueles nódulos de tensão que fica nas suas costas, talvez. Tomar banho quente, que foi sempre uma coisa que eu sempre odiei na minha vida. Não gosto de tomar banho quente, sempre tomei banho frio. Eu comecei a fazer antes de dormir para tentar dar uma relaxada. Uma coisa que eu tenho, tipo, eu tenho 2 celulares. Eu tenho um celular que é só profissional, só para cliente, só de trabalho. E eu tenho um profissional, um outro social, né? Então, eu separo isso de vez em quando pegar e desligar o celular aqui para eu conseguir pegar e falar, não, porra, ontem, por exemplo, ontem era 10h30 da noite, eu peguei assim e falei, cara, acho que chega por hoje. Último áudio, tô saindo, largando o celular. Sim, tipo, eu fui dormir 1 hora depois. Eu fui dormir à meia-noite, pelo menos. Mas, assim, a 1 hora do meu dia, eu não olhei mensagem. Eu vi que tinha mensagem que algum cliente até tinha mandado alguma mensagem perguntando alguma coisa, mas não era urgente, o deadline era longo, eu ia até, por exemplo, até o final do dia de hoje para fazer. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso agora, para quê? Definir prioridade, minha prioridade era descansar. E aí, o aprendizado que eu tive na minha vida é o seguinte: às vezes a coisa mais produtiva que você pode fazer na sua vida, naquele momento, é descansar. Descansar aumenta a sua produtividade. Talvez não naquele momento que você não vai estar fazendo nada. Depois. Assim, trabalho. Mas depois você vai pegar e vai acordar no outro dia melhor. Então, assim, essa foi uma lição que eu tive. Talvez tenha sido a lição mais importante que eu tive para acabar com a carreira de workaholic. Eu acho que eu trabalho muito. Tipo, eu não estou negando, assim, porra, eu trabalho 70 horas por semana. Tipo, não trabalho pouco. Só que hoje eu não sofro trabalhando, sabe? Hoje o trabalho, para mim, é uma ferramenta, é um mecanismo que eu tenho para alcançar o meu propósito e os meus objetivos pessoais, financeiros, e por aí vai.
Mas, assim, o meu problema, o paradigma que eu tinha anterior é o seguinte: eu trabalhava por trabalhar. E esse que é o ponto. Eu trabalhava sábado à noite por trabalhar. O trabalho era um fim em si mesmo, não uma ferramenta, né? Então, acho que essa que é uma questão, uma aprendizagem para mim que foi muito importante. Tu precisa pegar e equilibrar a sua vida, sabe? Até porque, é um pressuposto econômico. O seu trabalho tem que gerar um valor. Então, assim, não adianta você pegar e fazer um trabalho inútil durante 50 horas se ele não tiver valor nenhum, se ele não entregar resultado nenhum. Não adianta o esforço, né? O que adianta é resultado. Tem gente que pega e trabalha 3, 4 horas no dia e consegue o resultado que quer, sabe? Conseguiu gerar o valor que a pessoa quer dentro e está alinhado com os objetivos, propósitos e momentos da vida que a pessoa tem. Então, não trabalhe por trabalhar, sabe? Não faça um trabalho um fim em si mesmo. Ele trabalhe como um mecanismo, uma ferramenta para você alcançar determinado patamar na sua vida, para você alcançar determinado teto, para você alcançar determinado sonho. Acho que esse é o ponto, né? E acho que dentro desse contexto, acho que uma outra lição que eu tive é assim, como que você aumenta a sua capacidade produtiva, né? Como que você consegue pegar e fazer mais coisas, porque o dia de todo mundo tem 24 horas, né? Então, assim, o Bill Gates, o dia dele tem 24 horas. Por mais rico que o cara seja, ele não consegue comprar uma hora a mais do dia dele. Ele vai ter as mesmas 24 horas que o Luan aqui da quebrada. Então, qual que vai ser como que você consegue aumentar a sua capacidade produtiva? Eu citei várias ferramentas aqui para isso, né, para você ser mais produtivo em menos tempo. Acho que um ponto importante também cara, não caia no mínimo como ansiar multitask. Seja monotask. Faça uma tarefa de cada vez. Não adianta. Tem gente você está presente para aquela tarefa. Senão você não fica presente. Você coloca 10 tarefas no dia, você não vai estar presente para as 10 tarefas. Mas se você coloca 3 tarefas no dia, 2 tarefas no dia, quando você estiver naquela tarefa, você vai estar completamente nela. Não vai existir outra coisa. Esse momento aqui é para essa tarefa. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, que foi um erro que eu cometi durante muito tempo, era achar legal pegar e fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E, cara, desculpa, não funciona, não é assim. Você não é mais produtivo, você não é mais inteligente fazendo 2 coisas ou 3 ao mesmo tempo. A única coisa que você vai fazer é que você vai gastar o dobro ou o triplo do tempo para você fazer uma tarefa que é simples. Você trabalhar focado é muito melhor. E assim, aqui eu estou no escritório da Apex, né? Da Apex Partners, onde eu trabalho. Eu presto serviço para cá. Mas assim, sendo bem sincero, aliás, não é nem a Apex. Assim, eu nunca gostei de escritório, nunca gostei do ambiente de escritório, nunca gostei de usar sapato. Inclusive, eu estou aqui de All-Star. Mas assim, eu não gosto do ambiente de escritório, nunca gostei muito. Porque muitas vezes é um ambiente caótico, muito barulho, uma piadinha aqui, uma risadinha ali, até que na Apex não é assim, mas assim, eu gosto de trabalhar focado no sossego, né? Então, assim, pega e desenvolva formas que você pega e você consegue trabalhar focado sendo monotarefa, né? E não multitarefa. Você vai render muito mais, né? Faz o teste, você vai render muito mais. E você, desculpa, de novo, seu workaholic não é legal, ser multitask também não é legal, sabe? E você ter uma vida desequilibrada pensando só em trabalho também não é legal. Então, e nem sustentável, e nem mais produtivo, né? Acho que essas são algumas lições. E para aumentar a sua capacidade produtiva, além dessas questões que eu estou falando, eu acho que tem uma questão que é simples. Você não precisa ser um exército de um homem só, sabe? Simples, você não precisa ser um exército de um homem só. Em determinado momento da sua vida, talvez você tenha condições de pegar e criar uma organização em torno de você. Ou então de você pegar e ter alguém para secretariar a sua vida, te ajudar a pegar e definir sua agenda, te ajudar a pegar e priorizar algumas coisas da sua vida, te auxiliar nas demandas diárias que você tem. São assim, afinal, o Ronald Coase, né, que ganhou até Nobel e tal,
quando ele pega e desenvolve a teoria da empresa e os custos de transação, é isso. Né? Por que empresas existem? Por que organizações existem? Para reduzir custos de transação. Né? Então, você tem uma equipe, você delega determinadas tarefas, divisão do trabalho está ali, você contrata pessoas, às vezes, até melhores do que você, que é o desejável, justamente para você pegar e você aumentar a sua capacidade produtiva, sua capacidade de entrega. Né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é justamente, cara, eu não preciso ser um herói sozinho, eu não preciso lutar contra um exército, sabe? Eu sozinho. Não, cara, tipo, eu posso pegar e ter pessoas do meu lado, na mesma trincheira do que eu, lutando a mesma batalha ali junto comigo, sangrando junto comigo ali, e me ajudando nos meus objetivos. Então, eu acho que essa que é a questão. Óbvio que, assim, você pegar e você criar uma empresa para você pegar e fazer as coisas que você tem que fazer, ou você pegar e contratar determinadas pessoas, talvez não seja toda a atividade da sua vida que vai caber isso. Né? Tipo, um advogado que tem muito processo pode contratar um advogado júnior para ajudar e auxiliar ele. Né? Mas, assim, seja criativo, desenvolva modelos de trabalho, modelos de negócio, em que você consiga aumentar a sua capacidade produtiva, em que você pegue e consiga pegar e multiplicar o seu trabalho. Se você conseguir fazer isso de forma bem sucedida, a sua receita, né, o seu faturamento final do mês vai ser maior. Sabe? E, obviamente, você vai assumir mais responsabilidade. Você vai ser responsável não só pela sua própria vida, mas por parte da vida de outras pessoas que estão te auxiliando e que estão ali na trincheira sangrando com você. Mas essa foi uma lição que eu tive também. Cara, eu não preciso lutar sozinho, sabe? Então, eu acho que essas são as dicas que eu queria passar para vocês. Senso de propósito muito forte, autoconhecimento, para você estar alinhado com o que você está fazendo, ter um planejamento estratégico, um planejamento tático, e um planejamento operacional também, porque você vai ter que fazer coisas operacionais. Inclusive, eu acho que essa questão que eu estava falando, né, de você pegar e contratar pessoas para te ajudar em determinadas coisas, para pegar e abrir tempo para você se dedicar em outras coisas que talvez você faça melhor, o básico da divisão do trabalho, sabe? Você pegar e você contratar um contador para pegar e emitir a nota fiscal para você pegar e não fazer aquela demanda que você odeia e você liberar algum tempo na sua vida que você vai poder descansar ou que você vai poder pegar e trabalhar em alguma outra coisa que vai te dar mais retorno, seja curto ou longo prazo, ou estudar um pouco mais, sei lá, que seja. Então, assim, eu acho que atribuir significado à sua própria vida, acho que é muito importante ter atenção à sua rotina e gerenciar bem as suas tarefas. As regras, a minha produtividade, no meu dia a dia, como eu estruturo e planejo a minha vida, tudo pensando em todos esses pontos. Agora, não é fácil fazer isso, não foi de um dia para o outro que eu peguei e estruturei tudo isso. E também essa é a forma como que eu encontrei para eu render mais e eu ser mais produtivo. Não significa que todas as dicas, todas as coisas que eu falei aqui vão funcionar para todo mundo da mesma forma. Eu acho que a questão da mesma forma. Por que você pega e você... tudo que eu estou falando aqui são ferramentas para aumentar a sua produtividade. Então, se você tentar usar algumas dessas coisas, a sua produtividade diminuir, então essa cartilha que eu estou dando aqui para vocês não é adequada ao perfil de vocês. E tudo bem. O importante é você pegar e encontrar determinadas tarefas, regras, doutrinas, enfim, que vão pegar e aumentar a sua produtividade. Algumas das coisas que eu falei aqui, elas são mais pessoais, como, por exemplo, eu ter um to-do-list para gerenciar as minhas tarefas. Né? Agora, você pegar e você gerenciar as suas tarefas, isso é uma questão acadêmica, tipo, vai aumentar a sua produtividade. Eu gosto de ser monotask, mas a questão é um consenso acadêmico que ser monotask, as evidências empíricas, os melhores estudos, indicam que ser monotask é mais produtivo. Então, assim, algumas coisas que eu falei aqui são pessoais. Eu não gosto de trabalhar de madrugada, hoje eu descobri que eu não rendo tão bem fazendo isso. Eu rendo mais pela manhã. Então, eu prefiro ter uma boa noite de sono para depois trabalhar. Não funciona para todo mundo, isso é uma questão pessoal. Agora, você pegar e você trabalhar descansado e assim você vai render mais, isso é um consenso.
Então, assim, algumas das coisas que eu falei aqui são muito focadas no que a academia ensina sobre produtividade, né? Acho que esse que é o ponto, assim. E no mais, cara, de novo, ou você cria determinadas regras e rotinas e objetivos na sua vida para você pegar e você conseguir ser mais feliz, alcançar patamares e sonhos maiores na sua vida, ou não faz nada. Não fazer nada, você vai ter a vida que você tem hoje. É isso. Então, assim, para mim é uma escolha bem óbvia. Ou você faz algumas coisas para você tentar alavancar a sua vida, ou não faz. Né? Eu fiz a minha escolha. É isso. Então, eu gostei muito do que você falou. Eu pontuei aqui tudo anotando. Essa é a minha maneira de aprender, é fazendo pontuações. Então, o meu é escrita cinética também. Eu aprendo melhor assim, mas vou tentar me adaptar, aprender por áudio. Pois é, eu não consigo aprender só escutando, eu tenho que escrever. Acho que é uma coisa que eu aprendi na escola e vai ficar pro resto da vida. Eu tenho que escrever e assim parece que meu cérebro absorve. Então, eu gostei muito de você ter compartilhado a sua experiência, porque eu me identifiquei muito, eu acho que todo mundo vai se identificar aqui também, porque cada pessoa tem que parar assim, para se olhar, me conhecer, o que é que dá certo para mim, né? Então, tem uma pergunta aqui, que é uma das primeiras já que fizeram, que a pessoa perguntou, eu sou produtivo à noite, eu quero mudar para amanhã. O que você me indica? Qual a dica que você pode me dar para eu conseguir mudar essa de pessoa diurna para noturna, ou de pessoa noturna para diurna? O que você fez? Eu acho que é uma questão de... Mas olha só, assim, mas mudar para quê? A pessoa que fez a pergunta, ela falou, eu sou produtivo à noite, eu quero mudar para amanhã. Mas, tipo, se você é produtivo dessa forma, o que você quer mudar? Eu quero fazer a transição. Assim, eu acho que em alguns momentos a transição ela pode ser meio que forçada, né? Porque, assim, eu passei no vestibular e as minhas aulas do meu curso são pela manhã, então, assim, então eu vou ter que mudar o meu senso, sabe? Ou, enfim. Ou então... A quarentena é meio delicado, né? Porque a gente está com todo o tempo livre. Então, querer forçar também uma mudança... Então, assim, eu acho que mas as pessoas podem pegar e mudar. Você pega e faz determinadas coisas para tentar aumentar a sua produtividade. Eu mudei um pouco. Eu estava trabalhando mais à noite, há uns 6 meses atrás, e aí eu tive que começar a ter uma reunião diária, 7 horas da manhã, então eu comecei a acordar mais cedo, acabei mudando a minha rotina, tipo, não que eu acordasse tarde, antes eu acordava às 7h30, 8 horas, tive que começar a acordar às 6 horas, 6h30. Mas, assim, o procedimento que eu fiz foi simples, coloquei um despertador e comecei a seguir aquela rotina. Acho que não tem segredo nisso. A questão é você se monitorar, e aí por isso que eu acho importante você ter um gerenciador de tarefas, você monitorar o tempo que você demora para fazer certas coisas diárias. Porque aí você consegue ter mais noção se você está sendo mais produtivo ou não, né? E aí você vai ter essa noção por dados. Tenta fazer a transição, né? Pega e se força a acordar mais cedo. O que eu sugiro é não tenta acordar 4 horas mais cedo, sabe? Tenta acordar 15 minutos por dia mais cedo até você chegar no horário que você quer. Agora, monitora isso, mensura os seus resultados para que você tenha certeza que nessa transição que você fez foi bem sucedido ou não, né? E outra coisa, tenha paciência, né? Mudança de hábito demora pelo menos 3, 4 semanas aí, até você pegar e alterar a sua rotina e você conseguir se adaptar e ser mais produtivo assim. Então, assim, não faça isso 2 dias, deu errado, não fui tão produtivo. Dê tempo ao tempo para você fazer isso. A minha dica é essa. E se você, de fato, não for produtivo, se respeite. Autoconhecimento é isso, você saber que você rende mais em determinado horário ou de determinada forma. E então, assim, não se force a fazer coisas porque outras pessoas fazem. Acho que esse que é o ponto. Se autoconheça justamente para você pegar e se respeitar. Deixa eu ver aqui. Outra pessoa perguntou... Olha, né? Eles iam vir aqui, inclusive, final de março, acabou adiando por causa da quarentena, e eu acredito que em algum momento vai rolar, né? Principalmente se tiver demanda forte,
Mas aí isso aí é com o Renato e com o Hudson. Vocês vão lá no direct deles encher o saco deles lá, não comigo. Perguntaram aqui quando é que a sua barba vai fechar. Eu acho que não presta essa cara. Pois é. Então, eu acho que o que eu consegui extrair, acho que para passar uma geral aqui para todo mundo, primeira coisa, se conhecer, reconhecer quais são os horários que você rende mais, não se forçar. É uma coisa nova para todo mundo, essa quarentena. Tipo, eu também tô brigando com o relógio, tem dia que eu quero dormir cedo e acordar cedo, mas eu simplesmente não consigo, e tem dia que eu consigo. Tipo assim, é uma relação de você com você mesmo e se reconhecendo qual que é melhor para mim. Você falou de podcast também no tempo livre, que é uma coisa que acrescenta muito, achar um podcast bom, que te acrescente. Sobre a questão do home office, eu queria fazer um comentário, porque eu fiz home office durante muitos anos da minha vida, né? E ainda faço hoje. Eu moro do outro lado da rua aqui da PEX, eu venho para cá quase todo dia, em algum momento do dia, mas, em geral, eu estou trabalhando pela PEX da minha casa. Mas, assim, e para outras demandas de outros clientes também, mas, assim, eu acho que essa questão do home office tem algumas questões. Você definir uma rotina de horários, acho que é muito importante, porque senão você vai chegar sábado à noite, 23 horas, você vai estar trabalhando. Então, você definir uma rotina de horários que seja uma carga suficiente para você se respeitar e para você conseguir ser produtivo e para você conseguir entregar as coisas que você se propôs a fazer, eu acho que isso é importante. E você tem que respeitar a sua rotina. Tipo, no início vai ser chato até você criar o hábito. Depois você vai parar de sofrer com isso. Você vai parar de sofrer para acordar cedo ou para dormir em determinado horário que você estipulou para você que vai ser melhor. Agora, siga uma rotina, defina uma rotina e siga ela. Senão, você vai acabar confundindo a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Eu acho que home office não é day off, como muita gente acha. Acho que home office tem como você ser muito produtivo e, às vezes, até mais produtivo do que trabalhando no escritório, mas é questão de adaptação e eu acho que é questão de algumas regras. Da mesma forma que você brincaram aí com a minha barba, né, que não fecha, mas eu faço ela também. Mas, assim, acho que um ponto por eu trabalhar em casa, eu não vou em casa pegar e ficar desleixado. Eu não vou trabalhar de pijama, eu não vou trabalhar deixando de fazer a barba, eu não vou deixar de me arrumar por estar trabalhando em casa, porque tem pesquisas que pegam, indicam e mostram que se você pegar e quiser trabalhar na sua cama de pijama, você vai render menos que se você tiver pegado uma postura ereta numa mesa, né? Então, porque você vai estar trabalhando de uma forma diferente de toda a sua vida também, né? Na sala de aula, na escola, você pegou e aprendeu a pegar e focar o seu tempo ali, sentado numa cadeira, numa mesa, trabalhando, estudando ali, correto? No escritório também foi assim. O que o home office em casa você vai pegar e vai fazer de pijama, deitado na sua cama, mexendo no celular e olhando o Instagram a cada 3 minutos? Não vai funcionar. Disciplina, né? Você com você mesmo. Disciplina, total. Está escrito aqui, ó. Trabalho duro sabendo que esforço sem resultado é nada. É aquilo que eu estava falando, de questão. Não adianta você trabalhar 92 horas a semana se você não vai entregar um bom resultado. Metade delas. Não tem valor para ninguém. Oi? Não adianta trabalhar 90 horas por semana se você não estava focado em metade dessas horas. É melhor do que você estar no que está fazendo isso, menos do que mais um pouco. De novo, cara, não romantizem horas de trabalho, cara. Eu peguei e abri um jogo aqui com vocês e falei, cara, eu trabalho muito todo dia, ou quase todo dia, eu folgo. Agora eu tiro folgas no final de semana. Mas, assim, mas também por me planejar e tal, enfim. Mas a questão, tipo, eu trabalho muitas horas hoje, mas é um planejamento que eu fiz durante determinado momento da minha vida. Em algum momento isso vai mudar também, sabe? Eu não fico romanceando as horas que eu trabalho. Eu romanceio as coisas... eu pego, eu dou valor para as coisas que eu entrego com as horas que eu trabalhei, não em relação a um número. Esse é o ponto. E, de novo, cara, quer render fazendo home office, quer que seu home office não seja day off,
Cara, simples. Coloque uma rotina e seja fiel a essa rotina, tenha disciplina. Você não vai render em casa, se você pega, você fica olhando seu Instagram ao invés de pegar e sentar a porra no texto e estudar, sabe? Não vai rolar. Você não vai render de pijama em casa, sabe? Não vai render. Você nunca fez isso na sua vida, por que você vai fazer agora? Por que agora você acha que você vai render fazendo isso, sabe? Eu acho que é uma questão de adaptação, as pessoas vão aprender um processo. Enfim, acho que minha consideração sobre o home office é essa, sabe? Tipo, tem disciplina e tem uma rotina. E siga esse hábito, né? Mas pronto, eu acho que é isso. Você tem algum recado final para dar? As minhas considerações é o que eu falei, tipo, descubra o senso de propósito da sua vida, atribua um significado na sua vida. Isso não é fácil, eu levei talvez uns 2 anos para conseguir, mas é possível, e todo mundo é possível. Segundo a literatura, é possível que todo mundo faça isso. Você vai ser mais produtivo se você conseguir, e assim, não menospreze o poder que a rotina e o hábito têm, sabe? Entenda e gerencie suas tarefas. Acho que é isso. Coisa principal que você disse também. Não precisa inventar nada para ser produtivo. Faz o simples, que o simples é belo e ele funciona. É isso. E eu acho que uma coisa principal, principalmente agora para esse momento que a gente está vivendo, é ressignificar os acontecimentos da nossa vida para que eles se alinhem com o nosso propósito. Porque eu acho que ninguém estava esperando por uma pandemia que fosse travar tudo. Mas é isso, está acontecendo com todo mundo. E, tipo assim, que a gente ressignifica até isso que está acontecendo agora, que a gente ressignifique e coloque isso para ser uma coisa produtiva na nossa vida. E eu acho que, tipo... E eu falo assim, cara, tem uma frase clichê já, porque a gente passou pela maior recessão da história do país recentemente, né? E aí ficou uma história que foi um clichê que foi muito falado, virou clichê de tanto ser falado, que é crise é oportunidade também. É clichê, mas é verdade, cara. Tem um monte de gente aí que sempre reclamou que não tinha tempo para si, para conhecer melhor, estar mais junto com a família e reforçar alguns laços familiares. Ou tem muita gente que fala, nunca tive tanto tempo para ler, sabe, porque eu trabalhava muito, e aí agora pegou e está em casa podendo trabalhar, estudar e definindo os horários que ela quer fazer, sabe. Tipo, isso é oportunidade também, cara. Eu sei que a quarentena é chata, eu sei que ela desanima, tem muita gente que está com muitos sonhos, muitos planos de investir, etc. Mas, assim, cara, é difícil você não se desanimar em determinadas situações que são negativas, mas você pegar e você não atribuir significado a ela e não tentar fazer disso uma oportunidade para você se sair melhor na retomada, sabe? É aquela coisa, tipo, se esforce, tente mudar algumas coisas em você mesmo, define, analise a sua vida e tente pegar e ser mais produtivo nesse tempo, para quando a quarentena acabar, você ter uma retomada melhor na sua vida, sabe? É isso, tipo, aproveite seu tempo, cara. Acho que não tem coisa melhor quando eu aprendi o valor do tempo, sabe? Comecei a valorizar muito mais com quem que eu gasto no tempo, com quais áudios de WhatsApp eu vou gastar minha noite ouvindo, sabe? De quem que vão ser esses áudios, sobre o quê, sabe? Ou quais livros eu estou lendo, sabe? Tipo, não tem como você ler todos os livros do mundo, escolha os melhores para você ler, que fazem mais sentido dentro da sua vida, sabe? E acho que não tem segredo em relação a isso. E, assim, é chato ficar falando, a crise é oportunidade e tal, parece papo de coach, mas, assim, cara, sabe? Às vezes abriu oportunidades aí para você. Acho que a grande questão é que tem gente que está reclamando que está tomando chuva e tem gente que está faturando vendendo guarda-chuva enquanto isso, sabe? Aquilo. Então, acho que isso é muito real. Com chuva e você for melhor, você vai sair da crise. Então, eu acho que é isso. Se você tiver algum recado final. Só agradecer a oportunidade mesmo. O meu e-mail é luanesperandil@gmail.com.
todas as minhas redes sociais, Luan Esperandil. Se alguém quiser pegar e mandar mensagem, alguma dúvida, alguma questão lá, eu respondo lá depois. E eu também queria te agradecer por ter vindo compartilhar com a gente sua experiência, seu conhecimento. Eu gostei muito, tomei várias notas aqui e acho que a maioria das pessoas também vai sentir da mesma forma, vai se identificar, porque eu acho que a gente é pessoa diferente, somos pessoas diferentes, cada uma na sua situação, mas no fundo a gente somos pessoas e estamos nesse mundo e cada um tem o seu propósito, mas está todo mundo tentando achar o seu lugar aqui nesse propósito, meio nessa bagunça. Então, obrigada por compartilhar com a gente, por fazer essa troca. Eu tô feliz. E é isso. Agradeço aí o convite, a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa a vida de alguém aqui, se for possível e tal, de alguma forma, colaborar e gerar valor para alguém. Eu estou satisfeito aí com a minha noite. E é isso. Pois é isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que assistiu aqui, que conseguiu ter essa troca com a gente. Obrigada, Luan. E é isso, até a próxima. Estou encerrando por hoje. E é isso. Boa noite e boa quarentena para todo mundo.